nosso tema é enfermidades à luz do Espiritismo. Então vamos pedir para nossas três companheiras para cá. Deise Dantas, por favor. Cristina Figueiredo e Sérgio Demon. Bem-vindos, obrigado pela presença. Bem, vamos então começar o nosso estudo. A gente vai começar com uma pergunta bem abrangente que chegou até nós. Vou começar pela Deise, só para inverter, senta longe. O que é enfermidade? Eu acho que isso é importante até para pautar as nossas perguntas. Boa tarde a todos, que Jesus então nos inspire nas reflexões desse encontro. Ele está bobeando, né? Ele sabe que eu falo pelos cotovelos. Ele me dá uma pergunta dessa. Você falou que a gente vai até 5, não é isso? Beleza, então até 5 acho que tem. Não, isso aí é mero detalhe, isso é mero detalhe. Então, o que é enfermidade? Enfermidade é aquele momento que a gente tem precioso de refletir sobre as próprias posturas. Nunca tinha pensado nessa definição não, tá? Mas agora ao ele me fazer essa pergunta, com tudo que a gente tem, né, refletido sobre isso, eu acho que eu definiria assim. Porque na definição do mundo, a gente tende a achar que a enfermidade é a ausência da saúde. E, no entanto, quando a gente começa a aprofundar esses conceitos à luz da doutrina espírita, a gente vai compreendendo que nem sempre aquela pessoa que aparentemente é saudável para o mundo, ela está realmente saudável. Porque a enfermidade é um desequilíbrio que vai começar sempre é um desequilíbrio que vai começar no mais profundo de nós mesmos, ou seja, é uma doença que vem do espírito e que aí vem caminhando, às vezes por anos a fio, até se manifestar como uma doença no corpo físico. Então, assim, nós somos, eu estou tentando reduzir aqui, tá? Gracinha. Nós vamos, no nosso caminhar, aprendendo que toda doença física, quer dizer, quando ela chega a se manifestar como doença no corpo físico, ela já veio um longo caminho. E é ali, então, que ao se manifestar no corpo físico, ela se torna um convite, um alerta para alguma coisa que a gente não percebeu de forma mais sutil, que precisava ser repensada em nós. Joana de Ângeles diz que só há doenças porque há doentes. Então, assim, o dia que não formos mais doentes enquanto espíritos, não haverá mais doenças. Tanto é assim que, por mais que caminhe a medicina, e hoje nós vemos como há coisas que a ciência terrena já resolveu, né, coisas que eram mortais em outras épocas da humanidade, agora já se resolvem. Mas, ó surpresa, né? A medicina descobre a cura de uma coisinha ali, daqui a pouco aparece uma outra. Por que aparece uma outra? Porque o desequilíbrio está dentro de nós e o desequilíbrio vem caminhando, né? A própria Organização Mundial de Saúde já define saúde como sendo um tripé que se baseia em equilíbrio orgânico, bem-estar psicológico, olha aí, ela já reconhecendo a influência da mente na coisa do corpo, né? E satisfação econômica. Ou seja, nós precisamos ter uma sociedade equilibrada que provenha todas as necessidades básicas de vida. Nós precisamos ter equilíbrio mental para que esse equilíbrio mental e essa sociedade harmonizada acabem se refletindo num total equilíbrio orgânico. Eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, né? Acho que eu vou parar antes que eles briguem comigo. O que eu posso dizer é que poucas vezes eu vi tantas perguntas em tão pouco tempo. Aqui, daqui a pouco vai ter que parar já. Bem, Cristina, viroses como herpes, onde os médicos alegam ser advindas de fatores psicológicos e ou emocionais, e com ausência de terapia, podem estar associadas a atitudes incorretas em vidas pregressas e, como tal, serem uma forma de expiação?
Bom, como a Deise lembrou, o processo de enfermar, de apresentarmos no nosso corpo físico a doença, ele pressupõe que haja o que eu costumo dizer assim, uma brecha no nosso campo emocional e no nosso campo espiritual. O herpes é um vírus como qualquer outra virose. E como qualquer outra virose, muito pouco tratamento na medicina convencional nós encontramos. Então, o que normalmente a medicina faz? Ela deixa que o ciclo se passe para que a gente feche aquela crise. O herpes, em especial, é uma virose daqueles que já tiveram catapora quando criança. Então, a gente ficou boa da catapora, mas a gente continua trazendo o vírus dentro de nós. E aí, por que os médicos dizem com a dificuldade emocional? Quando nós alteramos o nosso campo emocional, nós vamos alterar a nossa imunidade e o vírus vai se apresentar naquela parte onde nós temos maior sensibilidade. Então, nós vamos ter o herpes aparecendo na terminação nervosa, às vezes nas costas, nos lábios, né? E em qualquer outra região do corpo onde a nossa emotividade, por assim dizer, está sinalizando que ali nós estamos com um ponto de fragilidade. Então, ela só aparece porque nós abrimos um campo no nosso campo emocional para que ela possa se manifestar. Essa abertura, ela abaixa o nosso campo imunológico e aí a doença se apresenta. Todo o processo, só endossando o que a Deise falou no início, todo o processo de doença, nós temos o olhar material para ela dizendo que aquilo é muito ruim. Mas todo o processo de doença é um processo onde nós estamos começando a nos libertar de muitas dificuldades que se apresentam ali. Não tem a ver necessariamente, como na questão, problemas do passado longínquo. Capítulo 5 do Evangelho, Kardec deixa bem claro para a gente que existem causas atuais das nossas aflições e causas anteriores das nossas aflições. Um herpes zoster provavelmente está nas causas atuais das nossas aflições. Não estamos vigilantes, não estamos atentos e estamos deixando o nosso carro emocional falar de qualquer maneira, fora da luz do Evangelho. Quando nós trazemos para a nossa vida a luz do Evangelho, nós começamos a nos educar, a nos melhorar como espíritos e, portanto, esses processos começam a ser bastante diferenciados na nossa vida. Sérgio, uma alma que tem a mediunidade e foi muito boa nesta vida, sofreu muito com Alzheimer. Eu acredito que seja, está escrito tenha, mas que seja tinha, né? Uma alma que tinha mediunidade, foi muito boa nessa vida, sofreu muito com Alzheimer e Parkinson. Desencarnou há 2 anos terrestres. Quanto tempo, em anos terrestres, em média, levaria para ter plena consciência de si no mundo espiritual? Bola de cristal. Tu tem bola de cristal aí? Deixa comigo. Os queridos companheiros, é sempre assim, toda vez que eu estou aqui com essa dupla, a gente já sabe que a brincadeira não é certa. Não há como aquilatar isso. Porque, primeiro, embora quem fez a pergunta peça para 100 anos terrestres, ou em tempo terrestre, tá? Não há como nós podermos aquilatar isso, porque varia em função de cada um de nós, do grau de evolução de cada espírito. Tá? Você falou em Alzheimer, Parkinson, tá? São processos, tá, criados pelo próprio espírito, como já foi dito aqui pelas minhas queridas companheiras, tá? E até o espírito se libertar daquilo, mesmo na espiritualidade, demora muito tempo. Tá? Então,
dependendo do grau de evolução em que ele esteja, ele pode se recuperar relativamente bem, relativamente rápido, mas também pode levar muito tempo para se recuperar, né? Nós temos o clássico exemplo de André Luiz, que levou 8 anos para começar a entender, 8 anos nossos, né, para começar a entender no umbral a necessidade de se modificar. Então, veja, ele levou 8 anos. Eu já tive a oportunidade, de numa mesa mediúnica, atender um centurião romano, vestido a caráter. Vejam, há quanto tempo acabou o Império Romano? Né? E ele veio vestido a caráter, fazendo as saudações romanas lá das legiões e tudo. E era assim, como nós podemos? Hermínio Miranda, em um dos seus livros, em que ele faz todas aquelas pesquisas na espiritualidade, ele descobre uma sociedade completa formada por gregos, filósofos, quer dizer, aprendizes de filosofia, aguardando a volta de Sócrates. Então vejam como é o espírito. Nós não podemos nunca aquilatar isso. Nós podemos sim auxiliá-lo através das nossas orações, através das nossas vibrações positivas, para que ele vá tomando consciência e se conscientizando disso tudo, se liberte, consiga se melhorar, se aprimorar. Tive um caso para nós vermos, e isso às vezes acontece até com encarnados. Uma grande amiga minha, nascida e criada dentro de casa espírita, a mãe fundadora de casa espírita, foram criadas dentro da maior escola escolinha de moral, como se chamava antigamente a evangelização, palestrante, fazia parte de uma grande casa espírita do Rio de Janeiro, caiu doente, ficou dentro do corpo, e os espíritos dizendo, ela não desencarna porque não quer desencarnar. Ela levou quase 3 anos para desencarnar. Chegou a voltar para a posição fetal, em cima de uma cama, totalmente inconsciente, tudo funcionando, e os espíritos aguardando em que ela realmente tomasse atitude. Ela relutava em desencarnar. Então, quanto tempo essa companheira deve ter levado dentro da espiritualidade para entender o desencarne, embora criado dentro da doutrina espírita, tá? Inclusive era até palestrante e tudo, e excelente palestrante, profunda conhecedora de doutrina. Então é muito, muito difícil nós podermos dizer quanto tempo, depende de cada um. Como basta olhar para cada um de nós no dia a dia, de quantas coisas a gente precisa se libertar, mas a gente sempre deixa para depois, né? A gente sempre empurra com a barriga, como se diz, né? Então, em ocasiões muito mais dolorosas, mais difíceis, como por exemplo o Alzheimer, né? Que o Alzheimer, na classificação dos espíritos para nós, é uma doença muito interessante, porque ela é uma doença gerada pelo próprio espírito. Ele gera essa doença à medida em que ele quer se livrar de algo, ele quer esquecer alguma coisa. Tanto que ele vai começando da memória recente para a memória antiga, essa perda de memória, né? E os espíritos nos falam que de uma forma quase que inconsciente, o espírito começa a ir apagando, porque tem alguma ideia central na vida dele que ele quer esquecer de qualquer maneira. Para a gente ter uma ideia, eu tenho uma amiga hoje na espiritualidade, tá? E não se assustem, toda vez que eu falar de alguém na espiritualidade eu vou usar o verbo sempre no presente, né? Porque não é porque foi para a espiritualidade que deixou de ser minha amiga, deixou de ser meu pai querido, minha mãe ou qualquer coisa. Vai continuar sendo amigo de todo jeito, porque só está num outro plano diferente, e qualquer hora dessa nós vamos nos reencontrar. Então, esqueçamos o passado. O espírita tem que viver sempre falando no presente. Então, essa amiga hoje está na espiritualidade. Aconteceu um fato muito curioso com ela.
Primeiro, ela desencarna um filho dela com 36 anos de idade, né, com problemas cardíacos seríssimos, já estava inclusive em fila de transplante e tudo, e ele desencarna. Praticamente na mesma semana em que ele desencarna, o outro filho dela, que é oficial da Marinha, é transferido para a base naval lá no Rio Grande do Norte. Então ela perde os 2 filhos ao mesmo tempo, porque o marido tinha horror de viajar de avião. Então, na realidade, na cabeça dela, ela perdeu 2 filhos. Menos de um ano depois, ela já começou a apresentar os sintomas do Alzheimer. Coincidência? Acaso? Isso não existe dentro da doutrina espírita. Então, certamente, aquela perda para ela, né, dos filhos, já que eles não tinham esse conhecimento de morte que nós temos, de desencarne, melhor dizendo, que nós temos, então ficam muito perdidos com relação a isso. Então, foi um choque muito grande para ela, e isso certamente foi que começou todo esse processo desencadeando, de querer esquecer, talvez, que o filho havia desencarnado e que o outro estava longe, não poderia dar atenção a ela. Então, comportamento nosso como espírito é de cada um. Deise, eu vou ler exatamente como está escrito, tá? Então, são as palavras da pessoa que perguntou, isso é importante reforçar. Embora não seja, talvez, enfermidade, tá, entre aspas, qual a visão espírita da ideologia de gênero? Essa pergunta deveria ter sido gongada do estudo de hoje, né? Sim, porque você falou que as perguntas que não tinham a ver... Não, estou mexendo contigo. Mas por quê? É só para a gente poder começar reforçando que nada tem a ver essa coisa da... Vamos definitivamente tirar as escolhas, opções... Aí começa todo um vocabulário para a gente tentar contornar o medo de abordar a questão sexual, sensual e todas as palavras que vêm aí junto. Gente, isso não tem nada a ver com enfermidade. E isso, assim, a gente não vai se estender, porque agora sem brincadeira, né? Se a gente fosse... O Sérgio falou que eu falei demais, chegou a hora do passe, mas né, nós já estamos no domingo seguinte, a partir da resposta dele. E assim, de fato, o tema é emocionante, mas não dá para a gente cuidar aqui de energia sexual e todas as decorrências a partir daí. Mas é muito importante que a gente saia daqui com a seguinte certeza: não existe enfermidade nessa questão. Existe enfermidade nossa ao lidar com essa situação, porque ainda estamos atavicamente presos a determinados conceitos, né? E é claro que, assim como em todo ser humano heterossexual existem as enfermidades também dentro daquele que está numa característica homoafetiva. Mas a situação em si não é uma enfermidade. Só complementando, assim, porque a gente debateu aqui se faria pergunta ou não, mas foi feita exatamente para que fique claro, e isso não é o espiritismo só que diz, né? É a ciência, é a psicologia, é a psiquiatria, é a medicina, isso não é enfermidade. E, na verdade, isso é quem a pessoa é. Não é uma opção, não é assim, porque a pessoa escolheu. Então, assim, é muito importante que fique claro, porque essa é a posição, na minha maneira de ver, pessoal, é a posição espírita. É o que está escrito no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Então, é preciso desmistificar um pouco isso, tá bom? Eu não quis fugir da pergunta exatamente para não deixar no ar essa questão. Não, é importante... porque nós já tivemos, inclusive, outros... A gente está se estendendo um pouquinho. Esse tema é recorrente aqui, assim, em vários estudos, porque há ainda uma dificuldade muito grande nossa de lidar com isso, e não das pessoas, né? Então, acaba que as pessoas se sentem, às vezes, deixadas de lado, e vêm buscar na doutrina espírita um lugar que não as julgue
por algo que elas não escolheram. E aí a gente, às vezes, vê dentro da casa espírita isso acontecer. Então é importante a gente sempre reforçar. E só reforçando, não justifica os desequilíbrios que a pessoa pode ter numa modalidade, digamos assim, ou noutra. Tá? O importante é, Joana de Ângeles sempre reforça isso, né? O que caracteriza o nível moral do espírito não será a sua opção, escolha, e de novo, aí entra todo um elenco de vocabulário. Não é isso que justifica, que garante o desenvolvimento moral do espírito, mas é o que ele faz das suas ações dentro da convivência e da moralidade de toda a sociedade em que ele vive. Eu acho que a gente vai ter outro... Só um instante. O espírito vem, né? Mulher. Vendo encarnações passadas, ele passou muitos anos vindo como homem. Quando ele vem com o propósito de aprendizado como mulher, ele ainda tem o espírito, o homem que ele foi na vida. Então, essa polarização que é problemática psiquicamente, porque aí, como o ser humano vai se conduzir, é uma escolha dele. Se é bom, se é ruim espiritualmente, também. Estou errado? Não. Está contigo o microfone. Eu gostaria de dizer a respeito disso, tá? Que primeiro nos recordemos do nosso querido Mestre Jesus, quando ele diz: não julgueis para não ser julgados. Mas segundo, cada um de nós escolhe, Livro dos Espíritos, cada um de nós escolhe a reencarnação que melhor se encaixa para o nosso progresso. Então, não podemos julgar a ninguém. Esse caso citado pela nossa companheira é um dos inúmeros casos que podem acontecer. Isso é um estudo altamente complexo. Não pensem que isso é um estudo fácil de se entender. Não. Provavelmente a gente gastaria aqui as 4 reuniões de domingo abordando esse assunto e não conseguiríamos esgotar, porque as variantes são muito grandes. Agora, uma coisa eu posso dizer: enfermo mesmo nisso tudo é quem é preconceituoso. Bom, vamos seguir. Não pode bater palma, mas pode bater internamente, se você quiser. Vamos lá. Cristina, são 3 ou 4 perguntas sobre depressão, a gente juntou, né, e tirou a essência delas para ficar mais fácil. Então, primeiro, a origem da depressão, ela é do espírito ou do corpo? É uma das perguntas. Se ela vem como consequência de questões de outras vidas, e qual seria o tratamento e a cura? Isso dá um estudo de uns 10 dias, eu sei. Mas então, assim, tente resumir aquilo o suficiente para eles irem buscar mais informações depois. Como já foi dito, toda enfermidade tem a sua origem no espírito. Se você tem uma visão espiritual da coisa, né, de qualquer enfermidade, desde de um processo de, como ele foi lembrado aqui, do herpes zoster, que é um processo que está nas terminações nervosas da pele, que começam por aqui, ou um estado depressivo, a origem dela está no espírito. Portanto, o tratamento se dá, em primeiro momento, no espírito. Então quer dizer que uma pessoa deprimida não precisa ir ao médico? Não foi isso que eu não falei. Eu não disse isso. Quando o espírito enferma a sua matéria, ela vai precisar dos recursos necessários disponíveis na sociedade para o seu tratamento. Então, a depressão é um mal que está assolando a humanidade. Por que está assolando a humanidade? Porque a humanidade, de uma forma geral, assim,
está se afastando de Deus. Ah, mas na casa espírita então não tem depressão? Tem sim. Só que nós temos que ser espíritas com o olhar para a espiritualidade. Não podemos ser espíritas olhando a materialidade, porque senão nós não vamos caminhar. Nós estamos com o rótulo de espíritas, mas não estamos internalizando em nós os conceitos da doutrina espírita. Então, quando a depressão se apresenta, ela se manifesta, é necessário usar todos os recursos medicamentosos, que podem ser desde a medicação alopática, quando a depressão está muito profunda, não vai sair só com psicoterapia e passe, não vai melhorar. Então é preciso, que a gente também tenha aquele olhar biológico, orgânico, recolocando os seus neurotransmissores no funcionamento normal, para que a pessoa possa ter um mínimo de qualidade de vida e um mínimo de possibilidade de reação. Geralmente, a gente vê o deprimido como aquela pessoa que, como a própria palavra, uma psiquiatra, ela é de Santa Catarina, mas mora em Belo Horizonte, ela usa a expressão, a pessoa que sofre de depressão, ela separa, ela sofre de depressão. Então ela se sobrecarrega o aparelho psíquico dela, com tantas coisas que ela chega a um ponto que ela não tem mais força para lutar, para mudar. Mas essa força existe. Se ela conseguir sintonizar com o seu eu divino, a sua centelha divina, e buscar os recursos dentro dela para superar. Sozinha, nunca. O uso da medicação é necessário. Muitas vezes a medicação alopática. Por que eu estou falando assim, muitas vezes a medicação alopática? Porque a gente às vezes está naquele estadozinho assim, e a gente hoje em dia a gente costuma a ter essa dificuldade. Estou triste, a gente diz assim, estou na deprê. Não, tristeza é tristeza e depressão é depressão. Tristeza é um estado natural, a gente fica triste. E é bom que a gente dê nome às emoções da gente. Fiquei triste, tem um motivo. O motivo sana, a tristeza passa. Agora, se eu começo a juntar isso e não dar conta, o processo da depressão é um convite a ele entrar em nós. Então, é preciso que a gente possa buscar o tratamento medicamentoso, e aí não precisa, primeiro momento, por exemplo, se você ainda está com energia para lutar, não precisa entrar com um alopático, pode ser um medicamento homeopático, procura fazer uma terapia, a terapia dos passes, das palestras, uma boa leitura, música clássica. Eu sempre falo das músicas aqui, E a música clássica não é qualquer outra música. As pesquisas são feitas no campo científico com a música que recupera a nossa alegria de viver, são as músicas clássicas. Elas mantêm a nossa mente em estado vibratório diferenciado. Então, existem recursos para que a gente possa. E se alguém estiver em depressão, encaminha para um tratamento. Não deixe sozinho, para que as estatísticas do suicídio que estão aí assustando a sociedade. Outro dia eu estava vendo uma palestra do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E ele chegou a se exaltar, falando de como as pessoas estão carentes de atendimento, com a doutrina espírita tendo todo um manancial de conhecimento que ajudariam a muitos a não entrarem na faixa. Sérgio, duas outras perguntas sobre a questão das vidas passadas, a influência das vidas passadas nas doenças, que nós temos hoje. Então, se é possível carregar, a palavra que está aqui, uma doença de uma vida passada, e uma delas cita especificamente a cardiopatia, mas abro a pergunta para todas as outras. As doenças, do modo geral, e sintetizando, elas teriam 3 origens. A primeira, o mau uso do nosso livre-arbítrio,
que é lá o Evangelho capítulo 5, como já foi citado aqui, causas atuais das aflições. Então, é a turma que come demais, é a turma que vai para a academia malhar e depois acaba ficando cheio de problema de lesões ósseas, lesões musculares e tantas outras coisas que nós temos aí. Então, isso seria o mau uso do livre-arbítrio. Por quê? Porque nos desequilibramos, queremos as coisas demais. Nós vemos aí a obsessão pela beleza que existe hoje. Então, seja através da academia, ou seja através das cirurgias plásticas e tudo, muitas das vezes sem necessidade, né? Mas é o livre-arbítrio de cada um. O segundo, a segunda causa de doenças, que é uma consequência dessa, seria exatamente aquelas doenças que nós trazemos impressas no nosso perispírito. Porque todas as vezes que nós fazemos mau uso do nosso livre-arbítrio, alguma coisa vai desequilibrar dentro de nós. E esse desequilíbrio vai atingir, tá, de uma certa forma, o nosso perispírito, que vai ficar, vamos dizer, abre aspas, contaminado com esse desequilíbrio. E às vezes se imprime de tal forma no nosso perispírito que vão acarretar na encarnação seguinte um desequilíbrio ligado àquilo dali. Então, se eu sou um glutão nessa, eu já posso vir com problema de uma gastrite crônica na outra, ou se eu bebo demais, eu já posso vir com problemas de fígado. Não necessariamente tem que ser assim. Pode ser assim. A doutrina espírita nós temos que botar na nossa cabeça que ela é totalmente aberta. Não existe Aqui existe pode ser dessa forma, pode ser de outra forma. Não existe caso fechado dentro da doutrina espírita. Então vejo que de alguma forma eu estou lesando a mim, né? Eu venho com problemas de asma, de bronquite, caso eu tenha sido um fumante inveterado, agredi demais os meus pulmões e tudo. Então, são sequelas que nós trazemos do passado. Então, essa é a segunda causa. E a terceira causa também é o mau uso do nosso livre-arbítrio, mas de uma forma diferente. Quando nós nos desequilibramos emocionalmente e mentalmente, né? Esse desequilíbrio faz com que geremos, primeiro, ondas negativas. Segundo, essas ondas negativas podem servir, muitas das vezes, para atrair companheiros desencarnados para junto de nós. E eles vão refletir, muitas das vezes, os seus problemas que ainda carregam. Aí é aquele caso de quando você vai no médico, estou sentindo isso e aquilo, o médico não encontra nada. É o caso dos hipocondríacos, né, que ficam naquela obsessão de tem que se cuidar, tem que tomar remédio e não sei mais o que, e você vai acabando piorando a sua situação. Então, basicamente, nós temos isso aí. Quando nós temos doenças crônicas, de um modo geral, elas sempre são reflexo do passado. Agora, uma coisa aqui que nós vamos entender: doença não é mal, doença é remédio. É remédio, doença é remédio para o espírito. É o remédio amargo que nós temos que tomar muitas das vezes para a nossa cura interior. Então, qualquer que seja a origem, não importa, de qualquer desarranjo do nosso organismo, de um modo geral, ele tem origem no espírito. E a dor, isso e aquilo, toda ela se reflete no espírito, mas para levá-lo a meditar, para levá-lo a pensar, para levá-lo à sua modificação interior. Como adquirir paciência, resignação, humildade, tá? Quebrar um pouco o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, a sua prepotência. Então, a doença foi feita exatamente para isso. Porque quando você fica muito doente, você fica totalmente dependente dos outros. Para quem é orgulhoso, prepotente, vaidoso, arrogante, ficar dependente dos outros é algo simplesmente terrível. Mas é o remédio que você tem que tomar. Então, quando a doença chegar, nunca
faça uma oração pedindo para se livrar da doença. Faça uma oração para você enfrentá-la com força, com resignação e cuidar dela até o fim para que você se liberte dela. Então, se veio do passado ou se veio do presente, de qualquer maneira, foi mau uso que o espírito fez do seu livre-arbítrio. Complementando, exatamente na pergunta, fala de uma cardiopatia. E eu aqui me recordei de uma citação de André Luiz no livro Missionários da Luz, quando ele fala da reencarnação de Segismundo. E na escolha dos elementos que vão compor geneticamente o corpo do reencarnante, Alexandre comenta com André Luiz que ele vai ter geneticamente marcado uma cardiopatia se instalaria por volta da meia-idade, com 50 anos. E aí André faz exatamente esta pergunta para o Alexandre. Mas ele vai ter a doença? A resposta do Alexandre foi: vai depender das atitudes dele durante a sua existência. Então, hoje em dia, a ciência tem um ramo novo que se chama epigenética. E a epigenética vem dizendo para nós que mesmo que geneticamente nós tenhamos esses marcadores que a ciência pesquisa de doenças, elas podem não vir a se manifestar. E aí eu recomendo, porque aí seria como a gente está aqui cheio de problemas assim de tempo, né? Tem uma palestra muito bonita do Dr. Décio Iandolin, eu acho que o nome é esse, sobre epigenética. Ele fez na AME de Portugal, AME Norte Portugal. E ele o tema da palestra dele foi, pediram a ele para falar sobre a epigenética na obra de André Luiz. E a primeira pergunta que ele se fez foi: isso existe na obra de André Luiz? Né? Então, André Luiz, na sua obra, adianta conceitos que a ciência está chegando hoje por 70 anos. Então, nós espíritas temos conhecimentos que só agora a ciência está comprovando de 70 anos atrás. Então, assistam a palestra e a gente precisa parar de se preocupar tanto em olhar para trás. O que eu fui, o que eu fiz, o que aconteceu, importa é o que eu vou fazer a partir de agora, com todo o conhecimento que eu tenho, com tudo aquilo que eu sei, como eu vou me tornar melhor. O olhar da gente tem que ser para o futuro e não para o passado, porque o passado eu sei que eu não fui por uma coisa. Senão eu não estava reencarnada na Terra agora, estava indo no mundo ditoso. Ou então estava missionária. Como eu não sou nenhuma das duas, boa coisa eu não fui. Deise, tem várias perguntas sobre suicídio, as consequências do suicídio na vida posterior, né? Uma delas fala especificamente da paralisia cerebral, se poderia ser uma consequência do suicídio, mas eu deixo aberto para falar disso como um todo. É uma continuidade da pergunta, mas é um caso mais específico. Antes da gente abordar essa resposta, eu me lembrei aqui, enquanto estava se falando da depressão, que quem tiver mais interesse, né, no tema, existe um livro de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, que se chama Vitória sobre a Depressão. É um livro inteiro sobre esse problema, justamente ela reconhecendo o mal que está assolando, né, a humanidade, como a Cristina colocou. Bom, vamos lá. Muito obrigada, viu? Outro parênteses também, mas muito obrigada, porque eu acho que isso que a Cristina falou é uma coisa fundamental. A gente, como espírita, tem uma certa mania de pegar os conceitos da doutrina e olhar para eles no retrovisor, né? Então a gente pega o conceito de reencarnação e a gente começa, por exemplo, a ver assim, o que eu fui na outra vida, né? O que eu aprontei. E eu estou olhando para trás e eu esqueço que reencarnação é um conceito que vai continuar para frente também. Então o meu olhar tem que ser
o que é que eu quero construir para as próximas encarnações. Como eu digo assim, essa fofoca espírita de saber se eu fui a rainha disso ou daquilo e tal, isso não vai me levar, né, a caminhos de muito progresso. Então, assim, vamos olhar para frente. Hã? Ninguém quer ser o bobo da corte. Todo mundo é a rainha, o rei e coisa e tal. Mas, enfim, então, dentro até dessa perspectiva do vamos olhar para frente, é que a gente tem que olhar também para essas questões de enfermidade, de saúde e tal. É óbvio que ao ter uma situação grave, como uma paralisia cerebral ou uma doença que a criança já nasce com aquilo e vem sempre aquela coisa, né? Ai, mas tadinha, um anjinho ainda. O que ele fez para merecer isso? Isso aí, como disse a Cristina, se está encarnando aqui é porque fez, meu amigo. Pode ter certeza de que fez. E muitas vezes é uma bênção até, vamos lembrar disso, né? É uma bênção até que aquele espírito reencarne com determinadas limitações para dar a ele um tempo de reflexão, para dar a ele um freio, para que ele não caia de novo no mesmo tipo de erro, né? E aí continue agravando as suas condições. Então, assim, a gente precisa, ou a gente acredita que Deus está no comando ou não acredita. Esse meio termo da gente assim, não, a gente acredita, mas não acredita muito, isso é que a gente tem que repensar. Se aquela criança, se aquele ser desenvolveu ou nasceu naquela condição, é porque aquilo é o que melhor lhe convém naquele momento, por mais que nós não saibamos explicar. E mais, nós nem precisamos explicar. Tá? Isso é outra coisa também, isso é uma mania que a gente tem, de tudo a gente tem que... Mas por quê? É uma coisa infantil, né? A criança é assim, né? Mas por quê? Mas por quê? Mais importante do que saber por quê, é saber o que eu posso construir com aquilo dali para frente. O que é que aquela experiência ali está pedindo de mim? Está pedindo de mim enquanto ser enfermo ou enquanto aquele que está levado a cuidar e a ajudar aquele que está enfermo? Então, qual é a oportunidade de trabalho, de desenvolvimento pessoal que aquela situação me traz? Vamos então agora tocar rapidamente a questão do suicídio especificamente. A gente sabe que, lendo a doutrina espírita, a gente sabe que é uma das posturas mais infelizes que a gente pode cometer, né? O suicida é alguém que precisa de muito apoio, de muito abraço, de muita vibração, porque de fato desperdiça uma oportunidade brilhante, né? Malbarata um recurso que teve naquela existência. Então, assim, é uma situação triste, digamos assim, mas que vamos embora, vamos encarar, pega na mão de Deus e vamos em frente. Inclusive o próprio espírita suicida, ele não deixa de ter todo o apoio da espiritualidade naquela sua recuperação. Também temos inúmeros relatos disso na literatura espírita. O que acontece que a gente precisa guardar é que quando a gente vê uma criança ou uma situação que acontece no corpo físico agora e que aquilo pode ter vindo de um suicídio, pode. Mas vamos parar com aquela coisa também de assim, como a pessoa tem muito problema de estômago, isso significa que ela desencarnou se suicidando tomando veneno. Como o Sérgio bem colocou, não existe é isso ou é aquilo. Há uma infinita gama de possibilidades. Agora, não é também isso gera isso, aquilo gera aquilo outro. Muitas vezes, o que provoca o desequilíbrio orgânico nessa encarnação, o que faz com que nasçamos com um corpo, com um defeito em alguma área, é a condição mental daquele espírito. É a culpa que ele tem de ter realizado aquele ato. Porque até o suicida, quando comete esse ato, como a gente falou, triste, ele depois, ao se recuperar, né, mentalmente, de perceber aquilo que ele fez, ele tem gravado no seu psiquismo aquela culpa de ter realizado aquele ato. E é esta culpa que faz com que ele
vibratoriamente continue lesando aquele perispírito. Porque assim, por que eu acho que é importante a gente lembrar disso? Porque, vejam bem, uma pessoa que desencarna porque levou uma bala perdida. Não vamos entrar aqui no por trás, que a bala nunca é perdida, né? A gente sabe que a bala é achada, né? Ela achou exatamente aquele lugar onde ela precisava estar. Mas, enfim, uma pessoa que desencarna por uma bala perdida, numa próxima encarnação, não necessariamente ela vai ter uma lesão no corpo. Ou seja, aquela bala perdida não lesou o perispírito daquele espírito naquela existência de forma a se transpor aquela lesão para uma vida posterior. Agora, alguém que se suicida por uma bala, ela pode, certamente, na próxima encarnação, ela vai trazer alguma questão relativa a isso. O grau de comprometimento do seu perispírito vai depender, como falávamos, do grau de culpa e de comprometimento que aquele espírito se sente, o quanto ele continua prejudicando o seu perispírito com relação àquele ato que ele cometeu. E a gente tem relatos de, às vezes, espíritos que levam mais de uma encarnação. Por que ele leva mais de uma encarnação? Porque se fosse assim, lesou ali, aí encarna de novo, para passar para o corpo aquela lesão, e aí se viu livre, numa terceira encarnação ele já estaria beleza, né? E a gente sabe que não é assim. Porque tudo vai depender de como está a mente, como está a estrutura, como está o equilíbrio espiritual daquele ser. É por isso que a gente diz assim, não dá para a gente falar quanto tempo leva para fazer isso, né? Quanto tempo leva para se recuperar? Quantas encarnações vai levar para se recuperar de um suicídio? Não existe, porque tudo vai depender do esforço de cada um, do tratamento que cada um consegue fazer em si mesmo para se livrar daquela situação, daquele erro. Quer dizer, não é uma punição, isso é importante também que se diga, né? Não é porque um suicida terminou com a sua vida de uma determinada forma, aí aquele Deus punitivo diz assim, não aproveitou a vida que tinha? Tomou um veneno, então agora vai lá, vai reencarnar sofrendo. Não. Deus não entende nada dessa forma, né? Deus é todo bondade, sabedoria e entende que aquilo faz parte do processo de aprendizado daquele espírito que enveredou por esse caminho. É a gente mesmo, com as nossas condições mentais, com tudo que a gente carrega de bagagem espiritual, que vai impregnando o nosso perispírito de situações que a gente eventualmente vai transpor para o corpo. Esqueci alguma coisa? Só complementando a Deise, gostaria de dizer o seguinte: a bala perdida, ela dificilmente deixa marca no corpo, porque a bala perdida é o bisturi que a espiritualidade usa para exatamente tirar do perispírito ou do corpo aquela marca trazida muitas das vezes de algo errado feito lá no passado. E além do mais, nós, já que se fala tanto em bala perdida hoje, e nós estamos falando aqui de suicídio, talvez aquela bala perdida, ela sirva exatamente para a perda de um corpo por alguém que um dia desprezou aquele corpo através do suicídio. Então, quando ele mais lutou para ter um corpo, quando ele mais quis e que ele chegou a um determinado momento, principalmente no caso dos bebês atingidos no ventre da própria mãe ou no colo, seja onde for, são espíritos milenares, tá, que certamente desprezaram um corpo no passado e que hoje tem que passar por esta perda para dar valor àquilo que um dia ele deixou de lado, aquilo que ele um dia desprezou. Então, nada se perde dentro de todo esse universo onde nós vivemos. Tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade. Agora, por quê? Para quê? É daquele espírito que está passando aquilo e não nos compete nos imiscuirmos nas provas, nas expiações de cada um deles.
antes da pergunta, Deise, essa coisa de relacionar, né? Isso dá aquilo necessariamente. Na mocidade, que você já fez parte, uma vez nós fizemos um estudo na introdução e pegamos as histórias da Ivone, da trilogia da Ivone, onde ela se suicida, ela pinta e borda em todas elas, e vemos, sem identificar, de uma maneira mais generalizada, para os jovens dizerem o que deveria acontecer com aquela pessoa na encarnação seguinte. E era só terror, né? Assim, vinha com o corpo totalmente destruído, ia morrer de fome, e na verdade ela voltava bela, rica e saudável em todas elas, porque para ela aquele era o desafio, né? Era passar por aquilo. Então é bem interessante essa coisa do matemática, né? Isso causa aquilo. Agora é a Cristina, né? Existe relação entre epilepsia e mediunidade? Bom, olha só, o foco epilético no cérebro é uma disfunção cerebral provocada por alguma questão daquele ser reencarnar. Nas obras de André Luiz, nós temos casos de epilepsia, onde você tem um curto-circuito, né, que é o foco epilético, é como se fosse um curto-circuito no cérebro naquele momento, provocada pela aproximação de entidades que olham no sentido de obsediar aquele ser. Só que depois que a entidade, inclusive nesse caso do André Luiz, ela é retirada, ainda com a aproximação de determinadas situações, o irmão continua fazendo foco epilético, tendo epilepsia. Ou seja, a mediunidade, ela vai exaltar, ela cria um estado de alteração psíquica. Vai provocar epilepsia? Não, a não ser que o indivíduo já tenha na sua composição orgânica alguma disfunção neurológica. Então, isso vai depender de cada um, não é uma relação unívoca. O epilético é médium. Não. O médium é epilético também não. Mas você pode ter epilético que são médiums e ter médiums que, portanto, apresentam um quadro de epilepsia. Isso é que a gente precisa tanto reduzir as coisas para que a gente possa ter algum senso, né, de segurança e de controle. Como é difícil para nós embarcarmos realmente na compreensão de que Deus é infinito amor, infinitamente bom e justo, e que nada acontece na nossa vida por acaso. Nada, absolutamente nada. Mediunidade não é castigo, é escolha. Nós fizemos essa escolha no plano espiritual. Então nós costumamos ouvir de determinados companheiros que não querem, não, mediunidade é compromisso. Eu não quero me comprometer. Você já se comprometeu. Antes de reencarnar, você assumiu esse compromisso. E aí, várias literaturas, inclusive tem uma obra que a gente infelizmente só encontra ela em PDF no computador, então só para quem tiver acesso. Quem gosta de estudar a mediunidade, consequências, complicações dela, a relação dela com a base biológica, é Técnicas da Mediunidade, do Carlos Torres Pastorino. E aí a gente até descobre que ele faz algumas dessas relações que a gente gosta muito de fazer, que quando a gente não exerce tal tipo de mediunidade, a gente pode vir ter aquele tal tipo de problema orgânico. Sempre pode vir a ser, pode vir a ter, porque não existe essa relação. Agora, qual é a relação fundamental nos processos de doença? Todas as vezes que nós nos afastarmos da lei do amor, nós estaremos nos adoecendo. Ela pode aparecer hoje, amanhã ou na próxima encarnação, mas se nós nos afastarmos da lei do amor, a doença nos espera na próxima esquina que a gente virá.
Quem quiser saber alguma coisa mais sobre epilepsia, no livro Doenças ou Transtornos Espirituais, editado pela Associação dos Médicos Espíritas de Minas Gerais, o primeiro caso, são 4 casos, o primeiro caso é exatamente sobre epilepsia, tirado de um dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, se me falha a memória, Grilhões Partidos, e em que a abordagem médica e a abordagem espírita do caso, tá, é onde há é um verdadeiro compêndio. É até um pouco difícil de ser lido, porque a parte da abordagem médica, todos os autores do livro são todos eles médicos espíritas, e com o respaldo do Divaldo ao final do livro, quando ele tem o 5º capítulo, vamos dizer, é só o Divaldo falando, porque isso foi produto de um seminário. Então, lá está muito bem abordado essa questão da epilepsia nos mínimos detalhes. Agora, se preparem para ler a parte médica, que é mais complicada. Sérgio, a obsessão e a esquizofrenia têm relação entre si? Aí, ó, já acabei de dar a receita, é só ir lá no livro, que é exatamente o que é epilepsia, esquizofrenia, cólera e tuberculose. São os 4 casos abordados lá. Eu acho que a resposta para esse caso é exatamente aquilo que a Cristina respondeu para todos nós. Vamos até encurtar um pouco, tá? Tudo aquilo que ela falou ali, a gente pode praticamente colocar do mesmo jeito. São transtornos, né, trazidos pelo espírito, de um modo geral, que muitas das vezes acabam realmente lesionando até alguma parte do seu cérebro, tamanha às vezes a influência, a marcação, né, da culpa ou de qualquer outra coisa do passado, e a Deise abordou muito bem esse problema da culpa, que ele vai contaminando, né, o próprio espírito. Nós tivemos a oportunidade lá no Alta de receber um espírito, e depois de uma longa conversa com ele, nós descobrimos que ele havia sido um juiz de direito, mas um juiz de direito que as sentenças eram lavradas em função do lucro que ele pudesse ter daquilo dali. Tá? Na espiritualidade, o sentimento de culpa foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele plasma em si próprio, isso contado depois pelo médium, porque eu agora enxergo um pouco melhor porque fiz cirurgia, né, de catarata. Então, mas antigamente era de óculos até, mas a visão espiritual eu não a tenho. Então, aliás, tenho, né, porque a quantidade de espíritos que eu estou vendo aqui, né, todos encarnados, mas estou vendo espíritos, queira ou não queira. Tá? Então, quem tem medo de espírito, não adianta nem fechar o olho, porque se tiver que ver, vai ver de olho fechado também. Tá? Mas, então, o médium depois ele comentou que ele ficou mais impressionado foi a maneira como o sentimento de culpa, e como ele plasmou nele próprio a redenção da culpa dele. Ele simplesmente atrofiou o perispírito dele na mão, de tal forma que ele vai nascer totalmente deformado na mão. Por quê? Para não poder assinar novas sentenças, talvez. Entende? Ele disse que ficou impressionado. Quando o próprio médium descobriu, quando ele falou que ele era, o que ele tinha feito, né? Foi até uma conversa muito, muito difícil e dolorosa. Né? Mas no final, quando ele se abre mesmo para conversar conosco, aí ele entendeu por que ele estava vendo. E gozado que até o médium mesmo eu não tinha percebido. Depois é que eu me liguei. O próprio médium chegou a envergar a mão em cima da mesa, tamanha influência dele. Ou seja, o sentimento de culpa plasmando. Por isso que eu digo, a doença é o remédio ótimo para todos nós. Deise, são 2 perguntas que eu achei que tem a ver. Se não tiver, você diz e responde só uma, tá? E aí a gente separa. Uma pergunta sobre como a doutrina espírita vê a ansiedade e como poderia sanar essa enfermidade. E a outra fala a mesma coisa, só que a respeito da insônia. Eu achei que tinha a ver. Então, a ansiedade, ela
é ali a prima irmã, né, da depressão, no sentido do como assola a humanidade hoje em dia. Eu acho que a ansiedade, ela é muito vista pela doutrina espírita, assim, com uma frasezinha simples. A gente precisa desenvolver a fé. A ansiedade, no meu parecer, tem muito a ver com a gente se deixar envolver pelas regras do mundo, esquecendo aquilo que nos pauta. Ou seja, somos espíritos imortais? Sim, obrigada. Alguém acredita que somos aqui, né? Então, acreditamos que estamos regidos pela lei de amor e sabedoria do Deus Pai? Oh, beleza, agora já temos pelo menos mais sim. Então, se eu sou imortal e se eu estou inserido no plano divino, que é um plano bem feito e perfeito, por que eu preciso me preocupar com o futuro? Porque a ansiedade, eu digo que elas são parentes, porque a ansiedade é o excesso de futuro, assim como a depressão é o excesso de passado. Assim como a depressão nos prende e fica rendendo uma tristeza, como a Cristina falou, a tristeza é normal, mas quando a gente começa a viver naquele estado do que eu podia, por que isso aconteceu, e cheio de mimimi, a depressão se instala. Da mesma forma, a ansiedade é essa coisa de eu achar que eu estou no controle, de que eu preciso me assegurar de todo o meu futuro, e aí com isso eu estou deixando de viver e usufruir do presente. Eu estou me deixando envolver pelas coisas do mundo, no sentido de que eu preciso estar em todos os locais, eu preciso participar de todos os grupos, eu preciso ter conhecimento de tudo que está acontecendo. E até mesmo, fisicamente, o nosso cérebro tem limite para o que ele aguenta, tem limite para os processos que ele consegue rodar ao mesmo tempo. E assim, nada é mais característico do que o nosso mundo atual, né? Eu digo sempre isso, alguém chega para mim e diz assim, menina, você viu? A gente já fica tremendo, porque assim, o que eu não vi? Então, eu já estou perdendo alguma coisa, e se eu disser que eu não vi, eu estou passando o atestado de que eu sou desinformada, né? Então, assim, e ao mesmo tempo a gente vai se contaminando, porque dentro dessa coisa do você viu, nunca a pessoa chegou para te contar, você viu que coisa legal que o Sérgio fez? Né? É sempre você viu uma pequena desgraça, né? Ou uma coisa escandalosa. E a gente, sem querer, vai se contaminando dessas coisas. É isso que a gente tem alimentado o nosso psiquismo com isso. E é isso que vai aumentando o nosso batimento, digamos assim, psíquico, até chegar a um nível tal em que a gente não dá mais conta daquilo. Então, assim, cabe a nós tomarmos a decisão de, vamos parar. Eu preciso ter um momento em que no dia, eu escolho que eu vou desacelerar. Por que hoje tantas correntes filosóficas, religiosas, médicas estão recomendando meditação? Não é porque é modinha. É porque finalmente as pessoas estão percebendo que a gente precisa, da mesma forma como o corpo físico precisa do descanso do sono, da noite, a mente precisa do descanso da meditação. E vamos nos informar, gente. Meditação não é mais aquele negócio, a gente ficar parado naquela posição. Existem várias formas de a gente diminuir o nosso ritmo mental. Então vamos escolher momentos em que a gente possa se refazer psiquicamente. Porque a história do não tem tempo, isso é igualzinho àqueles casos de executivos, né, que nunca tem tempo de fazer exercício físico. Aí o cara tem um infarte, ao sair do hospital o tempo aparece, aí ele começa a fazer o exercício, a ter todas as coisas. Então assim, antes que isso aconteça, vamos fazer, né, até para o nosso psiquismo, o que é tão proclamado hoje, que é a medicina preventiva.
Vamos nos prevenir e ser saudáveis antes da gente precisar curar a enfermidade, né? Vamos ser saudáveis antes da enfermidade acontecer. Então, vamos reservar momentos para esse reabastecimento mental. Vamos escolher aquilo que a gente vai conhecer do mundo. Eu não preciso saber todos os detalhes do acidente do fulano de tal. Eu não preciso saber. Acontece uma desgraça, vocês já repararam nisso? Acontece uma desgraça. Aí, claro, todo mundo está sabendo. Poucos são aqueles que param naquele momento da desgraça e fazem uma oração, por exemplo. E não é só pela vítima, não. Muitas vezes a desgraça envolve uma vítima e um algoz. E a gente precisa aprender a fazer uma vibração positiva, mais ainda pelo algoz, né? Então, assim, se a gente soube disso, a gente fez a nossa oração, entrega para Deus. Mas não, aí no dia seguinte a gente quer ir lá no noticiário para ver se já tem mais algum detalhe. Se já descobriram uma outra coisinha que ainda não tinham falado antes. Vamos desconectar disso, gente. Vamos procurar notícia boa. Ah, Deise, não tem, o mundo está perdido. Tem sim. Já ouviram falar de um site chamado Só Notícia Boa? É maravilhoso. Eu agora botei até no celular, porque assim, a gente recebe tanta bobagem, né, no WhatsApp, e eles mandam uma vez por dia, mandam aquela notícia interessante. Tá? Hoje, por exemplo, eles divulgaram 2, domingo, né, pelo menos eu recebi 2. Uma de uma moça que, para atender uma população de rua, perto da casa dela e tal, instalou, ela mora no Piauí, eu acho, sei lá, um lugar quente aí lá de cima, ela instalou no muro da casa dela uma biquinha para o lado de fora, para o pessoal poder beber água, para atender. E aí tem os relatos de todo mundo e tal. Então, assim, tem muita gente fazendo muito mais bem do que a gente possa imaginar. E a gente tomar contato com essas notícias são boas não só para alimentar o nosso psiquismo, como para a gente ver que a gente está atrasado. E que a gente está deixando de fazer um monte de coisa. E que a gente tem que ser criativo e ativo no bem. Então vamos descobrir as formas em que a gente possa atuar. Na hora em que eu estou com o meu psiquismo todo voltado para a realização do bem, eu não tenho tempo para ficar com medo do futuro, para ficar o que vai acontecer, e é a reforma da Previdência, e é isso, e é aquilo, e eu vou vivendo naquela ansiedade. Se as minhas energias estiverem focadas na caridade, e aí a gente entende o bem em si, eu vou aliviar o meu processo ansioso. E, consequentemente, eu vou eliminando todas essas questões, inclusive insônia. Porque a insônia tem a ver, sim. Por que eu não consigo dormir? Porque eu não estou conseguindo relaxar a mente. Por que eu não estou conseguindo relaxar a mente? Porque ela está acelerada. E por que ela está acelerada? Aí vamos voltar tudo desde que eu peguei o microfone, né? Então, ou seja, o que nos cabe é sermos espertos de, mais uma vez, identificarmos que, mesmo não sendo uma doença, daquela que eu preciso ir para o hospital, qualquer desequilíbrio orgânico, qualquer desconforto que eu tenha, é um alerta de que eu preciso parar e perguntar: o que essa situação quer me ensinar? O que essa doença quer que eu aprenda? O que essa ansiedade está me mostrando? E aí eu buscar. Hoje em dia a gente tem tantos recursos, né? Tanto acesso à internet, a conselhos, fazendo os devidos filtros, né? Não preciso nem dizer que na internet é um mundo, então a gente tem que ver realmente o que convém. Mas assim, a gente tem tantos acessos a coisas boas que a gente não tem justificativa para não começar, para não tentar. Cristina, essa pergunta é um outro aspecto, né? A pessoa, ela não escreveu a pergunta como um todo, mas o que a gente compreende, ela quer saber qual é o contexto de uma pessoa que recebe como filho uma criança autista. Uma pessoa bastante especial, porque ela vai ter que ter uma dose de amor maior do que toda mãe tem. André Luiz diz na sua obra que o amor que se assemelha ao amor divino é o amor de uma mãe por um filho. Com certeza, os dois estiveram comprometidos no ato que fez com que ele desenvolvesse esse autismo.
Hermínio Miranda diz que o autista, acho que é ele que fala, não vou dizer que foi ele não, mas uma das informações que eu recebi, aí eu já não vou dizer a fonte, é que o autista é uma pessoa, um espírito que se recusa a reencarnar. Então ele se recusa tanto a reencarnar que ele desenvolve uma síndrome do autismo. E aí, amigo, esse espírito vai precisar estar reencarnado e você ajudando a ele a caminhar. Como todas as mães de filhos especiais, elas têm uma dedicação exclusiva e intensa. Tem uma que frequentou a nossa casa espírita durante muito tempo, ela se mudou para o Recreio, mudou de casa espírita. Ela estava com câncer e estava fazendo quimioterapia quando ela ficou grávida. Os médicos queriam que ela abortasse. Ela não abortou. A criança nasceu com sequelas assim complicadíssimas. Era o quadro necessário da reencarnação dele. Os médicos diziam, ele não vai viver. Depois aumentaram, ele vai ter 7 anos. Ele está completando 25. E eu posso dizer a vocês, ele só conseguiu chegar aos 25 anos porque ele teve uma mãe para lá de especial. Ele é um espírito guerreiro? É. A gente sente a força daquele espírito. A luta que ele faz para tentar se comunicar, para se tentar estar, ele faz dança especial, ele toca instrumento. Mas essa mãe teve um papel fundamental no desenvolvimento dele. Ele só chegou aos 25 anos porque ela teve essa mãe. Então a mãe que recebe, e é uma prova muito grande para essa mãe, ela aceita, né? Nós dizemos, e aí para todas as mães e todos os filhos, né? Quando o filho diz assim, eu não pedi para nascer, pediu sim e pediu para nascer naquela casa, com aquele casal. E detalhe, os pais aceitaram. Então não tem por que fugir. A gente pede para reencarnar e ela aceita. As dificuldades são grandes. O espírito tem comprometimentos? Sim, tem. Se ele se recusou a nascer e, portanto, colapsou a mente dele, é uma possibilidade. Mas, se a mãe cuidar dele, atender às necessidades dele, ele vai conseguir e muito, porque a ciência hoje está caminhando a passos largos, e hoje mesmo é interessante quando a gente fala que não existem coincidências, né? Eu vi um post no Facebook de um artista que tem um filho autista, e realmente a interação dele com o pai é incrível. Ele tem interação afetiva. Então, basta que a gente possa acessar essas almas e trazê-las para convívio conosco, para que elas possam aceitar estar reencarnadas nas condições em que elas estão, para que elas possam daqui, né, sair muito melhor. Quem quiser saber mais sobre o assunto, Autismo na Visão Espírita, de Hermínio Miranda. Um excelente livro que aborda em profundidade esse assunto aí. Tá bom. Sérgio, é a última pergunta, depois a gente vai passar para as considerações finais por causa da hora. Por que os remédios homeopáticos são tão indicados pela espiritualidade? Quem se trata na homeopatia, tá, percebe uma visão totalmente diferente da alopatia. Não estou aqui falando mal da alopatia, lógico, cada um tem o seu foco, cada um tem o seu estudo. Há pouco tempo, inclusive, um amigo meu, ex-presidente do Conselho Regional de Farmácia, fez uma palestra para nós sobre alopatia, homeopatia e florais, né, mostrando a importância de cada um. Mas se nós olharmos quem se trata em homeopatia, pode ver o seguinte: o médico homeopata está muito mais preocupado com o espírito do que com o corpo.
Ele está muito mais preocupado, porque faz perguntas, às vezes, que você fica, o que isso tem a ver com o que eu estou sentindo? Né? Ele vai fazer perguntas, às vezes, coisas até meio absurdas. Eu sei porque eu me trato na homeopatia. E meu médico adorava me perguntar se eu gostava de pimenta. Depois eu descobri por quê. Por causa do meu gêniozinho explosivo, né? Era a tal da pimenta que... Pois ele conseguiu tirar o meu gosto por pimenta. Mas... exatamente por causa disso, porque a homeopatia, ela está muito mais ligada a exatamente a nossa vibração de espírito, ao nosso perispírito. Ela está muito mais interessada na cura, vamos dizer assim, da alma, né, do que na cura do corpo. Por quê? Porque tudo que está acontecendo no corpo é reflexo do que vem do espírito. Então, daí essa diferença de tratamento, né? É longo, é demorado e tudo, mas resolve. Tá? Eu faço muito mais fé lógico, tomo os meus remédios alopatas também, sou obrigado a tomar, não tem jeito, mas eu gosto muito do tratamento da homeopatia, exatamente por causa disso, porque ela atinge uma série de coisas, um monte de coisa que nós abordamos aqui, ó, ansiedade, depressão, insônia. Tudo isso aí eu vejo a homeopatia lentamente ir atuando. Por quê? Ela traz, vamos dizer assim, uma carga energética naqueles medicamentos que vão atuar em cima do nosso perispírito. É como nós temos aí o passe, que é o complemento da medicina, né? Não é a cura de todos os males, é o complemento, e o passe não atua no nosso corpo, o passe atua sempre no nosso perispírito. Por quê? É energia atuando num corpo energético, reequilibrando aquele corpo, harmonizando e tudo. Então, é essa a função da homeopatia. Bom, nós vamos passar agora para cada um fazer suas considerações finais, os 5 minutinhos para cada um. Então, eu acho que eu gostaria só que a gente reforçasse a situação de que toda enfermidade é um convite para que a gente aprenda alguma coisa. E aí eu estava aqui pensando assim, acho impossível não lembrar, acho que eu já mencionei isso aqui em outras oportunidades, mas Divaldo Pereira Franco tem uma situação que eu acho emblemática nesse caso. Que ele conta que ele vivenciou uma situação em que ele se sentiu muito ofendido, que ele não entra nos detalhes, mas enfim, ele ficou bastante abalado com aquilo. Mas ele depois, espírita, né, ele resolveu que ele precisava perdoar aqueles envolvidos e ele procurou todo mundo e conversou e perdoou. Muito bem. Anos depois, ele começa com uma situação cardíaca, uma angina muito forte, e ele vai ao cardiologista e o cardiologista diz para ele, você tem aí pouco tempo de vida. E aí ele fica chocado, né? E o cardiologista até diz para ele, mas você não é espírita? Você não tem medo da morte, né? Aí ele falou, eu não tenho medo, mas também não estou com essa pressa toda. Mas, muito bem, ele vai para casa, né? E aquela dor e aquela situação de saber que ele vai desencarnar em breve, era dia de trabalho mediúnico na Mansão do Caminho. Ele vai, ele chega, ele deita na cama e ele fica lá, né? Esperando a morte, como ele diz. E, como sabemos, a mentora de Divaldo, Joana de Ângeles, chega perto dele, perto da hora do trabalho mediúnico, chega perto dele. E aí, Divaldo, tudo bem? Aí ele diz que ele pensa assim, eu tô mal arranjado, né? Um guia espiritual que não tá vendo a condição que eu tô, né? E ela diz assim, e aí, não vai me trabalhar? Aí ele diz assim, mas você não tá vendo? Eu tô aqui 80% morto, você quer que eu vá trabalhar? E aí ela diz para ele assim, o que tem? Eu tô 100% morta e estou indo trabalhar. E aí ele com isso toma aquela coragem, né? Enfim, ele aí dá uns detalhes até mais engraçados da situação, mas ele vai trabalhar e ao terminar o trabalho ela chega perto dele e diz, ele já se sentindo bem, já não estava sentindo dor, não estava nada e tal, ela chega perto dele, e aí?
não está sentindo? Ele, não, muito melhor. Ela, então agora volta para a cama, porque ele já estava de trelelê, né, no pós o trabalho, conversando com um, conversando com outro. Agora volta pro descanso, que é para você não desfazer aquilo que você já ganhou no trabalho. E no dia seguinte, ela aparece para ele e diz, e aí, Divaldo? Você gostaria de saber mais sobre essa sua doença? E ele diz, claro. Aí ele diz, então eu vou te propor uma terapia. Todos os dias você vai para frente do espelho e você vai se perguntar, por que eu adoeci? E ele diz, mas eu no espelho? Não é mais fácil você me dizer logo, né? E ela diz, vá para o espelho. E ele diz que todos os dias ele ia para o espelho e ele perguntava, por que eu adoeci? Por que eu adoeci? E ele diz que isso funciona, que a gente tem que tomar cuidado, que não pode ir para o espelho e ficar, tem mais uma ruguinha, tem mais não sei o quê. E ele diz, como é que ele diz assim, eu tô feio. Que você é feio, todo mundo já sabe, vamos em frente e tal. E ele continuou se perguntando, até que ele... num momento, ele mesmo se responde que tinha a ver com aquela situação que supostamente ele achava que tinha perdoado, né? E aí a mentora aparece para ele e diz, isso é para você ver como é que o nosso processo de autoconhecimento não pode parar nunca, porque a gente ainda se engana, tem coisas, e aí trabalha com ele aquela situação. E aí ele diz, bom, então agora eu me livrei da angina, né? E ela diz, não, tem a segunda parte. Volta para o espelho e se pergunta, o que essa doença quis te ensinar? E ele volta para o espelho e ele faz todo esse processo. E quando ele termina, ela ainda diz para ele uma terceira vez que ele tem que ficar voltando para o espelho e perguntar, o que você vai fazer com essa informação daqui para frente, né? Então, assim, isso para mim é emblemático no tema de hoje. Assim, ele diz que, inclusive, depois de fazer essa terapia, isso está num DVD dele que chama Terapia do Perdão. E depois de fazer essa terapia, ele se sentiu melhor, tanto é que, né, olha quantos anos já se passaram, e ele já enterrou o cardiologista dele, foi muito bonito, ele foi lá, fez uma prece por ele no enterro e tal, então ele conta isso, né? E para mim é muito significativo que a gente sempre lembre desse caso, porque a doença que ele teve ali naquele momento não foi necessariamente a ver com reencarnações passadas e nem com algum grande erro do que ele tinha cometido nessa encarnação. Era apenas a falta do perdão, ou seja, era um exercício que ele ainda não conseguia praticar em todo o seu esplendor e aquilo causava nele aquela situação orgânica. E uma situação que ele achava que já tinha superado. Então, é um convite também ao nosso reforço de atividades de autoconhecimento. Porque muitas das doenças que a gente desenvolve é porque a gente não sabe nem o que a gente mesmo está se provocando. Então, eu gostaria que a gente reforçasse o conceito de que todas as pequenas mazelas que podem me acontecer, pequenas ou grandes, elas têm a ver com alguma coisa que eu preciso aprender de mim mesmo. Eu não preciso aprender de coisas que eu fiz noutra encarnação e coisa e tal. Eu preciso aprender o que fazer com a minha energia. Por que eu estou desequilibrando aquele meu organismo físico? E mais do que tudo, como que eu posso estabelecer novos planos para frente de ser feliz, alegre e saudável. Que Jesus, então, abençoe os nossos propósitos de sermos melhores. Eu gosto muito do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Cristo Consolador. E Kardec cita para nós uma passagem do Evangelho que Jesus diz para a gente, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque leve é o meu fardo e suave é o meu jugo. A ordem está ligeiramente truncada, eu sempre troco, né? O que ele quis dizer com isso? Qual é o fardo de Jesus? Qual é o jugo de Jesus? Jesus veio nos ensinar a aprender a amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. Todas as vezes que nós fugirmos da lei do amor, nós vamos encontrar a dor, que, como nós lembramos aqui,
é a retificação do caminho. Então, todos os processos de enfermidade em que nós estivermos inseridos, eles simplesmente estão indicando para nós que nós, em algum momento, nesta vida, em outra vida, em qualquer vida, nós transgredirmos esta lei de amor. Nós nos afastamos, portanto, de Deus. E se nós queremos encontrar a saúde, nós precisamos nos reconectar com Deus. Por isso, todas as terapias que aqui foram citadas, meditação, homeopatia, floral, medicação alopática, passe, estudo, autoconhecimento, tudo isso é para que a gente possa se reconectar com a divindade que está em cada um de nós. E quando nós fizermos isso, mesmo se em algum momento ainda precisarmos experimentar a dor, ela já não mais vai incomodar tanto. Porque a dor é inerente da nossa condição física. Mas o sofrimento é como eu interpreto a dor. E o que nós temos medo é de sofrer, e não especificamente da dor. Então, para deixarmos de sofrer, é preciso que nós possamos confiar em Cristo, em Jesus, nos mentores espirituais, depositar na mão dele todas as nossas fragilidades. Como lembramos na pergunta da ansiedade, lembrarmos de que o controle absoluto está na mão de Deus, não está na nossa mão. E se nós tivermos dificuldade para dormir, oremos. Se tivermos dificuldade para enfrentar uma situação, oremos. Porque assim nós vamos nos conectar com aquilo que há de melhor em nós, que é Deus que habita no recesso do nosso ser. Porque foi assim que Jesus indicou: quando quiseres falar com Deus, entre no seu quarto e fale com Ele, que aí está em secreto. Que Deus possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Aproveitando a proposta, esse livro, Saúde Espiritual, do Alírio Cerqueira Filho, também é muito bom. Aqueles que se lembram, no mês passado, eu estive aqui coincidentemente, e o tema foi aborto, eutanásia e pena de morte. Foi isso? E hoje nós estamos vendo a segunda parte daquele estudo. Por que não devemos cometer o aborto, a eutanásia e a pena de morte? Estamos vendo aí a necessidade da doença. E a doutrina espírita hoje, para todos nós aqui, deu um passeio dentro de toda essa problemática da doença. Você veja quanta coisa nova foi falada aqui, quanta coisa mais esclarecedora, que as visões diferentes que a doutrina nos mostra. Então, aquilo que para muitos seria algo aterrador, como a doença, não, nós temos que encará-la sim como eu falei antes, o remédio amargo necessário para todos nós. E não é só para nós. A doença tem um alcance muito maior do que nós imaginamos. Tá? É nós mostrarmos dentro da família quem é quem. Aqueles que se dedicam ao doente, aqueles que rejeitam o doente. Quando nós temos alguém internado, aquela briga em família, vai você hoje dormir lá? Não, eu não vou, vai você outro. Mostra, todos nós somos dependentes daquele doente para evoluirmos juntos. Aquele doente precisa do nosso auxílio, do nosso amor, do nosso amparo, porque estamos devendo a ele, talvez, de outras encarnações. Será que ele não traz do passado uma doença hoje, em função dos erros que eu cometi, que o induziram a plasmar no seu perispírito aquela doença? Então veja, o alcance da doença, ele é muito mais amplo do que nós imaginamos, porque ele congrega a família, ele mostra o quanto nós temos que nos agregar dentro da nossa própria família, que é o lugar onde estamos, quem?
reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Olha aí a família, melhor lugar do mundo, né? Como a federação nos dizia, a melhor ideia de Deus, realmente, é a família. Então, olha, famílias, amigos, aqueles que aparecem, vêm nos ajudar, estão ali do nosso lado. Quantas das vezes nós somos convocados a isso também na doença de amigos nossos ou de parentes, e nós vamos lá prestar solidariedade, levar a palavra amiga, levar o conforto. Então, veja, a amplitude da doença é muito maior do que nós imaginamos. E não é nenhum bicho de 7 cabeças para todos nós. Não, é algo que faz parte do nosso processo evolutivo em função das mazelas cometidas, em função de nós, dos erros que nós cometemos. Então, por isso, é importante não olhar só para nós, vamos olhar o conjunto disso tudo. Eu me lembro que quando houve aquele primeiro caso do bebê que foi atingido pela bala lá dentro do útero da mãe, né, que levou um mês ali, todo mundo... Veja a comoção geral, todos. Quantos pararam para fazer uma oração? Coisa que nunca nem tinham feito por causa daquele bebezinho no corpo. Mas um espírito milenar em duríssimas provas. Olha a equipe médica se desvelando, estudando, trabalhando, se dedicando ali. Gente, olha o alcance da doença nisso tudo. Quantos daqueles médicos ali foram recorrer lá aos seus compêndios? Quantos ali nem tinham muito relacionamento naquela equipe toda e que passaram a ter, ou talvez até arestas de relacionamento, foram desbastadas naquele momento ali, em função de todos estarem voltados para aquele bebezinho. Então, essa é a ideia geral que nós temos que tirar da doença. É algo muito interessante isso tudo aí. Quem quiser ter uma até meia engraçada a história, vá lá no livro Estante da Vida, de Humberto, não Humberto de Campos, mas de Irmão X, pseudônimo já de Humberto de Campos. Existe lá uma página, o Aprendiz Teimoso, o Aprendiz qualquer coisa, em que mostra um mentor descendo com seus aprendizes, vão visitar um hospital e está todo mundo lá em prece, pedindo, um para curar os rins, outro para curar o problema respiratório e tal, e o aprendiz fica tão comovido com aquilo que enche a paciência do mentor para resolver aquela situação. Aí o mentor, como estudo, vai lá, então vamos dar passe. Imediatamente todos melhoram. Aí diz, agora vamos voltar amanhã para ver como eles estão. Quando voltam, aquele que estava com problemas de pulmão, enfermeira, que é desse lanche que você não me traz? Acabou, ele não estava mais impresso. O outro dos rins já estava lá gritando, aquele miserável nunca veio me visitar porque me deve um dinheiro, mas deixa, quando eu sair daqui ele me paga, não sei o quê. O aprendiz fica apavorado e diz, vamos tirar tudo de volta deles. Então veja, a doença às vezes é para isso, para levar a gente a meditar sobre a vida, a nós termos ali a paciência, a resignação, a humildade, aquisições de verdade que nós devemos ter. Tá? Então, a partir de hoje, ninguém mais pode dizer, meu Deus, por que eu fiquei doente? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não. Como está lá no Sermão da Montanha, quando Jesus fala do jejuar. Quando tiverdes que jejuar, não faça como os hipócritas, que fazem cara de sofrimento e se cobrem de cinzas. Não, quando tiverdes que jejuar, lava o teu rosto, levanta a cabeça e vai em frente. Ou seja, a doença veio, levanta a cabeça e vamos enfrentá-la e vamos em frente. Tá? Eu tenho uma espada de Damocles enfiada aqui dentro da minha língua. Quando eu completava 25 anos que eu tinha parado de fumar, eu tive que fazer 3 cirurgias na língua. Infelizmente, para azar de vocês, não cortaram ela toda. Né? Mas fiz 3. Né? E estou lá, há 12 anos, já tem 12 anos. Há 12 anos eu comecei de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, agora vou uma vez por ano lá, fazer os testes e tudo, e dessa última vez agora, o médico, ele finalmente revelou alguma coisa que ele estava me escondendo. Ele disse, você tem 2 pontinhos aí. Eu falei, vai fazer a cirurgia? Ele disse, não. Aí eu saí de lá meio assim pensando,
Por que será que ele tomou essa atitude? Quando eu cheguei em casa, eu parei, pensei, orei e agradeci. Orei e agradeci. São 2 marcadores que eu trago debaixo da língua, tá? Para me dizer assim: não use mal a sua língua. Porque o dia que você usar mal, todo esse processo vai disparar dentro de você. É aquele gatilho que a Cristina e a Deise falaram aqui, é aquele gatilho que nós trazemos lá de trás. Eu acordei para isso, né? E está lá. Né? Vamos ver se eu consigo chegar até o fim com a língua no lugar bonitinho. E finalizando o Homem Catálogo de hoje, né, já que eu estou recitando um bocado de livro aí, aqueles que quiserem estudar mais a fundo o problema da homossexualidade e o problema da transexualidade, existem 2 catálogos telefônicos, porque o bichinho é indigesto de tamanho, chamado Homossexualismo e Transsexualismo à Luz da Reencarnação, escrito pelo Dr. Andrei Moreira, presidente da Associação dos Médicos Espíritas de Minas Gerais, em que ele faz a abordagem social, a abordagem médica e a abordagem espírita. E a abordagem espírita é sempre feita pelo Divaldo, em todos os casos. É um verdadeiro tratado, mas ali inclui na abordagem espírita livros do Dr. Jorge André, Dr. Roberto da Silveira, livros de André Luiz, livros de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Anjos, de Emmanuel, Vida e Sexo, Sexo e Destino, Forças Sexuais da Alma. Todos esses livros estão ali, mostrando trechos ali, e impressionante. A gente descobre que a gente já passou por cima disso tudo e não tinha visto nada. Então, são essas as recomendações. Andrei Moreira. Andrei Moreira. Se quiser, inclusive, no YouTube tem várias palestras dele, excelentes, a respeito disso aí. Até no WhatsApp, de vez em quando, circula aí. Então, meus queridos, nós temos hoje uma nova visão sobre a doença. Então, não podemos mais murmurar ou reclamar. Enfrentemos, ajudemos aqueles à nossa volta que precisam de amparo, de auxílio. Temos todas as ferramentas, temos o Evangelho junto de nós esclarecendo tudo isso, principalmente lá o capítulo 5. Então, levemos esse conhecimento àqueles que sofrem e que não têm ainda o entendimento que nós temos sobre doença, sobre a vida, sobre reencarnação e sobre desencarne. Que Jesus nos abençoe.